O prefeito Gilberto Kassab tomou posse hoje para mais 4 anos de mandato à frente da capital paulista. Na Câmara Municipal, pediu que os vereadores mantenham a cooperação com a prefeitura. Mais tarde, ao receber o cargo do governador José Serra, de quem era vice, Kassab disse que é preciso ter cautela para enfrentar a crise financeira internacional. A primeira cerimônia foi na Câmara dos Vereadores, que também foram empossados hoje. 55 no total, apenas 16 novos mandatos. Entre os novatos, o vereador Gabriel Chalita, o campeão de votos nessas eleições. A gente pede para a população que acompanhe o trabalho do vereador. Eu acho que isso melhora muito as câmaras municipais. Quando o povo entra em blog, entra em site, vê como é que seus vereadores votam, os projetos de leis que ele apresenta, né? Isso melhora muito o perfil e o nível da Câmara. Durante a posse, o vereador Jamil Murad quebrou o protocolo. Vestido com o cafié, traje típico dos palestinos, fez um apelo aos políticos presentes. Na luta pela paz com justiça lá entre palestinos e israelenses. A posse do prefeito Gilberto Kassab e da vice Alda Marco Antônio foi em seguida. No discurso, Kassab fez mais referências à oposição do que aos vereadores que o apoiarão daqui para frente. Os líderes do Partido dos Trabalhadores nessa legislatura, partido que fez oposição a esse governo de maneira responsável, de maneira que demonstrou espírito público, os nossos cumprimentos. Gilberto Kassab assume hoje o segundo mandato, mas o primeiro como prefeito eleito pelo povo. Não só venceu as eleições de forma surpreendente, mas também se transformou em uma das principais lideranças do Democratas no Brasil, fortalecendo o partido em São Paulo. Agora tem a missão de ajudar o governador José Serra nas eleições presidenciais de 2010. Serra prestigiou a segunda solenidade do dia, dessa vez na prefeitura, com a presença dos eleitores e de várias autoridades. Nos discursos, muitos elogios. Tomou posse hoje também a principal aposta do PT para contrapor a influência política do PSDB e do DEM na região metropolitana de São Paulo. O ex-ministro Luiz Marinho vai administrar São Bernardo do Campo, berço do movimento sindical depois de 20 anos de sucessivas derrotas do partido na cidade. De férias em Fernando de Noronha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não participou da cerimônia, encerrada com festa na rua. Marinho prometeu ajudar na campanha pela sucessão de Lula em 2010, mas também se dispôs a administrar em parceria com o Kassab. Conversei com o prefeito Kassab a necessidade de um processo de articulação na região metropolitana e a necessidade do prefeito Kassab liderar essa articulação de prefeitos na região metropolitana, tanto na relação com o governador Serra, com o governo do Estado, assim como o presidente Lula com o governo federal. Em nosso estúdio, o jornalista Mário de Almeida, comentarista do Jornal da Gazeta. Mário, em tempos de crise, o bolso aperta, a cooperação diminui. O que esperar da relação entre Kassab e os vereadores? Pois é no orçamento da cidade que devem caber os serviços básicos da cidadania. Educação fundamental, a saúde no tratamento, prevenção, vacinação e tratamento de doenças mais comuns, distribuição de água tratada, coleta de esgotos. Então, para que isso aconteça, o dinheiro, por exemplo, numa cidade como São Paulo, é equivalente a R$ 2.600 por ano por habitante. Parece pouco, mas 4 anos atrás era apenas a metade disso. Nos últimos anos, a cidade de São Paulo soube completar sua transição de antigo centro industrial para um importante polo de serviços, o mais importante do hemisfério sul, e soube cobrar sobre isso das empresas de serviços. Então, a verba disponível para cada habitante aumentou praticamente 50% em termos reais em apenas 4 anos. Agora, na mesma aglomeração, o importantíssimo município de Guarulhos, vizinho à cidade de São Paulo, tem uma verba por habitante a cada ano de pouco mais de R$ 1.000, pouquinho mais do que a metade da verba de São Paulo. Então há muita irregularidade na mesma aglomeração. Devia ter, digamos, mais uniformidade. Daí a importância, por exemplo, de uma ação
como aqui o prefeito São Bernardo do Campo, também outras cidades da aglomeração metropolitana da Grande São Paulo, que sugere que ações comuns sejam encetadas, sejam iniciadas, para que exatamente haja um equilíbrio maior, menos concentração de verbas no centro e um pouco mais de distribuição, digamos, para o entorno, porque é uma comunidade que tem os mesmos interesses. Agora, que tipo de ações seriam essas? Essencialmente, é repartir o custo de algumas coisas que são vitais. Transporte, por exemplo, e infraestrutura. É na construção de uma infraestrutura comum, aquele centro que tem um aeroporto, como é que as avenidas ou as estradas que saem desse aeroporto e vão para o entorno tem que ter o custo repartido entre as várias comunidades. Infraestrutura é o grande desafio à cooperação. E, neste aspecto, os municípios, a cidade, as câmaras de vereadores precisam se articular para que cada vez mais as ações em comum se façam sentir pelos governadores de estado e também no plano federal. Obrigado, Mário. Boa noite. Boa noite.